Olá! Bom, vamos direto ao nosso tema hoje. Inteligência. É uma palavra, né, que a gente usa bastante, mas o que ela significa de verdade? Será que dá para pegar algo tão complexo como a mente humana e colocar num número só? Tipo, o QI? Pois é, essa é a grande questão. A gente está se baseando aqui nos trechos de um texto, o In the Know, que explora bem essa pesquisa científica sobre inteligência, sabe? Colocando visões diferentes lado a lado. Exato. E o nosso objetivo aqui é mergulhar um pouco nesse debate, né? Tanto o histórico quanto o atual. Entender se a inteligência é mais uma capacidade geral, única, o famoso fator G, ou se é, na verdade, um conjunto de habilidades distintas. E o que isso significa, né? Correto. E o material já começa fazendo uma distinção interessante, sabe? Entre o que chama de tradição científica, que, bom, aceita a complexidade da coisa, Uhum. e uma outra que eles chamam de pseudocientífica, que tenta meio que reduzir tudo a um ranking. Simples, linear. Ah, tipo uma lista, do mais para o menos inteligente. Isso. Só que essa simplificação, né, como um autor lá, um Rose, aponta, acaba deixando muita coisa de fora. Coisas que a gente considera super inteligente no dia a dia. Tipo o quê, por exemplo? Ah, sei lá, habilidade social, inteligência emocional, a destreza manual de um artesão ou a intuição de um cientista. Tudo isso meio que escapa dessa régua única, né? Totalmente. Faz muito sentido. Essa visão linear parece mesmo limitada. E essa briga não é de hoje, né? Teve um debate histórico bem importante sobre isso. Precisamente. Começou lá atrás, com o Spearman, em 1904. Ele identificou esse tal fator G e acreditava forte numa capacidade central, sabe? Certo. Aí, do outro lado, tinha o Thurston, que defendia que não, que existiam várias habilidades mentais mais independentes umas das outras. E como é que isso se resolveu? Ou se resolveu? Então, o que ajudou a refinar o entendimento, na verdade, foram décadas de pesquisa, de coleta de dados e principalmente o uso de uma técnica estatística, análise fatorial. Análise fatorial. O que ela faz, basicamente? Ela ajuda a encontrar padrões escondidos nos dados, tipo fatores comuns que podem explicar por que diferentes testes ou medidas se relacionam. Ah, entendi. Então a análise desses dados todos levou a um consenso. Levou sim. E o curioso é que esse consenso mostrou que, de certa forma, os dois lados tinham um pouco de razão. A visão atual é mais hierárquica. Hierárquica? Como assim? Existe sim uma habilidade geral, o G, que influencia um monte de tarefas cognitivas. Isso é o tronco da árvore, digamos. Mas ela não está sozinha. Uhum. Ela se conecta a grupos de habilidades mais específicas, os galhos, né? Modelos como o Cattell-Horn-Carroll, o CHC, ou o modelo bifator, descrevem bem essa estrutura. Tipo, um tronco forte, o G, com galhos representando coisas como raciocínio, linguagem, e as folhas seriam tarefas bem específicas. Exatamente essa a ideia. E o ponto fundamental é que foi a evidência, foram os dados que guiaram essa evolução toda no entendimento, não foi só teoria. Ok, entendi a estrutura. Mas qual é a prova concreta desse G, desse tronco da árvore? Olha, a base mais sólida mesmo é um fenômeno que eles chamam de coletor positivo. Em inglês, positive manifold. Coletor positivo. O que é isso? É uma constatação empírica que vem da observação. Basicamente, pessoas que vão bem em um tipo de teste cognitivo, por exemplo, vocabulário, Sim, positiva aparece de forma muito consistente. sempre. Em todos os testes. Olha, quase sempre. Desde os estudos lá do Spearman, com notas de escola, até as baterias de testes super modernas que a gente tem hoje, como as escalas Wechsler, tipo o WISC para crianças ou o Stanford Binet. É um padrão muito forte. E como o Spearman explicou isso na época, essa correlação geral? Ele propôs o G. Ele disse, olha, todas essas tarefas mentais, mesmo as que parecem diferentes, devem compartilhar uma capacidade geral por baixo, o G. E a análise fatorial foi a ferramenta para mostrar isso. Há esse fator comum. E o que dá muita força para essa ideia é que, assim, em mais de 100 anos de pesquisa, ninguém conseguiu achar um conjunto de habilidades cognitivas importantes que fossem totalmente independentes, sabe? Que refutassem essa ideia de um fator geral. Certo. Então, se existe essa capacidade geral de resolver problemas, o G, faz sentido tentar criar uma medida para ela, como o QI,
que basicamente soma o desempenho em vários desafios diferentes. Exatamente, o raciocínio é esse. Mas e aqui vem um mais bem grande, viu? A ciência moderna não para por aí, de jeito nenhum. Como assim? Ninguém que estuda inteligência a sério hoje em dia defende que o QI é a única coisa que importa, sabe? O G é central, é importante, mas ele não é tudo. Ah, entendi. Aí entram aquelas habilidades mais específicas que você falou antes, os galhos da árvore. Isso. Cookie-peças como o Whisky-V tentam medir dando notas separadas para compreensão verbal, raciocínio visual, memória de trabalho e tudo mais. Perfeito. Essas habilidades do nível intermediário, que os modelos chamam de extrato 2, elas são cruciais. Porque, pensa bem, duas pessoas podem ter exatamente o mesmo QI total, Uhum. mas ter perfis de pontos fortes e fracos completamente diferentes. Uma pessoa pode ser ótima em raciocínio espacial, mas mais lenta no processamento, por exemplo. E isso faz diferença na vida real, imagino. Muita diferença. Influencia aptidões, interesses, até escolhas de carreira, né? O texto dá um exemplo legal. Alguém pode ser bom em lógica espacial, mas se for ainda melhor em linguagem, talvez se dê melhor como advogado de patentes do que como engenheiro, entende? Faz sentido. E essa variação dentro da pessoa parece ser comum, né? O texto cita um estudo que mostra isso. Sim, um estudo com milhares de crianças mostrou que mais de 60% delas tinham diferenças bem significativas entre suas habilidades específicas. Nossa, mais da metade? Exato. Então, olhar só por QI geral seria perder uma parte enorme da história para a maioria das pessoas. Isso sem nem falar dos fatores não cognitivos, né? Motivação, interesse, persistência. Tudo isso é fundamental. Com certeza. E tem alguma visão alternativa que tente explicar aquelas correlações todas sem precisar do G? Tem sim. Existe uma linha que argumenta que o tal coletor positivo não vem de um G único, mas sim porque as diferentes tarefas acabam usando processos ou módulos cerebrais que se sobrepõem. Entendi. Uma coisa meio que ativa a outra. É tipo isso. Mas essa visão também tem seus problemas, segundo o texto. Quais seriam? Bom, primeiro, para explicar por que quase tudo se correlaciona com quase tudo, você precisaria que quase toda tarefa usasse quase todos os processos mentais básicos. Parece um sistema complexo demais, talvez implausível. E segundo, essa visão não explica muito bem a força das correlações, porque às vezes tarefas que parecem muito diferentes têm correlações mais altas do que tarefas que parecem mais similares. O G explica isso melhor. Ok. Então, para a gente ir amarrando tudo. A visão que predomina hoje, que vem de décadas de dados e análises, É que sim, o G, essa capacidade mental geral, parece ser algo real e central. Ele emerge dessas correlações todas entre as tarefas mentais. mas não é só isso. Definitivamente não, a cognição humana é bem mais rica. Temos essas habilidades específicas do extrato 2, que são super importantes e variam muito de pessoa para pessoa. O QI é uma medida útil, sim, dessa capacidade geral de resolver problemas, mas ele não conta nem de longe a história toda da inteligência de alguém. Perfeito, ficou bem claro. Isso nos leva, então, a uma última questão para a gente pensar, né? Exato. Fica aí uma provocação final. Se a gente sabe que a maioria das pessoas tem um perfil cognitivo variado, com pontos fortes e fracos específicos, e se fatores como interesse, paixão, motivação são tão decisivos para o sucesso na vida, Uhum. fica a pergunta: como é que a gente pode, sei lá, na educação, na orientação profissional, equilibrar melhor a avaliação dessa capacidade geral com um olhar mais atento para descobrir, para valorizar e principalmente para cultivar os talentos e as paixões únicas de cada indivíduo? É uma ótima pergunta para a gente continuar pensando como usar esse conhecimento de maneira mais humana e eficaz.